Segunda carta de Paulo a Timóteo, o jovem obreiro pastor, capítulo de número 4, versículo 1, somente. Diz assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Na outra tradução diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Amém? Amém. Então nós observamos na palavra do Senhor, nessa carta a Timóteo, que o apóstolo Paulo, para falar, antes de falar, pois nós vamos logo ver o versículo 2, antes de falar do ministério do obreiro, do ministério da pregação, primeiramente ele convoca, ele conjura Timóteo diante de Deus e diante de Cristo Jesus, aquele que vai ser o juiz, conforme diz a Bíblia, dos vivos e dos mortos, aquele que vai julgar, vai ser o juiz. Se nós observarmos a vida de Cristo, nós vamos poder dividir em duas partes. A primeira parte, quando ele estava na terra, que está relatado no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Amém. Ele é conhecido como Salvador, como aquele que tem misericórdia, aquele que salva, perdoa, cura, liberta, ressuscita os mortos, dá uma nova chance aos pecadores de arrependimento. Só que na sua segunda vinda, que está lá narrado no livro de Apocalipse, que nós já estudamos aqui também, diz a palavra do Senhor que o Senhor, na sua segunda volta, virá com a vingança de Deus, ou seja, virá como juiz, como leão da tribo de Judá, não mais como cordeiro salvador, mas como leão. Lá em Apocalipse 5 está escrito assim: quando João vê o Senhor, aquele que é digno de abrir o livro, o ancião fala para ele: não chores, ali está o leão da tribo de Judá, ou seja, aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Nós podemos observar também que no Evangelho de Lucas, eu já disse isso aqui por várias vezes, mas é bom sempre relembrar que Jesus, quando foi pregar a palavra de Deus, ele cita o texto de Isaías, capítulo 61. Está em Lucas, capítulo 4. Eu vou ler rapidamente. Versículo de número 16 diz assim: chegando Nazaré onde fora criado, entrou o dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. E, cerrando o livro, fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Só que se você ler Isaías 61, que é o texto que Jesus está lendo aqui, olha que interessante. Ele para no ano aceitável do Senhor, não é? É onde ele para. Só que Isaías 61 continua a obra do Messias. Não acaba só aí. Só que quando vai continuar? Na sua segunda volta lá. Isaías 61, 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi até aqui que Jesus disse: está cumprido essa palavra hoje. Só que ele fechou o livro, quer dizer, falta mais coisa para se cumprir. Vamos ver o que falta. Olha lá. E o dia, é a parte B do versículo 2, de Isaías 61 lá. E o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião, com veste de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado,
a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então esta segunda parte ainda não se cumpriu. Vai se cumprir. Ele vai proclamar o ano aceitável, ou seja, quando ele estava na terra na sua primeira vinda, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele apregou o ano aceitável do Senhor, ou seja, um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então um ano para Deus pode ser milhares de anos, né? Então o ano aqui representa um tempo aceitável, ou seja, o tempo da graça, o tempo do homem se voltar para Deus, a oportunidade da salvação. Só que essa oportunidade vai acabar, diz a Bíblia. Então Jesus vai voltar nas nuvens para julgar as nações, para julgar os povos, para julgar os que estão no inferno, para julgar os vivos e os mortos. E aí então que o texto de Isaías continua. Mas Jesus não continuou, por quê? Porque na sua primeira vinda não era ainda o tempo de acontecer isso. Mas na sua segunda vinda vai continuar. E o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, a vingança de Deus. A Bíblia diz em Romanos para nós não pagarmos o mal com o mal, mas o mal com o bem. Se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar a ele comida e bebida. Por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Então, esta vingança fala do juízo. Lá em Apocalipse, capítulo 5, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Lá no capítulo 17, 18, 19, Jesus é chamado daquele que vai esmagar as uvas. Vai esmagar as uvas na corda da ira de Deus. Ou seja, vai trazer o juízo sobre o planeta Terra. Vai trazer a vingança do Senhor sobre todos os ímpios, aqueles que andaram de uma maneira contrária à vontade de Deus. Deus irá julgá-los, irá puni-los. Então você vai ver vários juízos que serão derramados em Apocalipse. Vários juízos, vários meios de Deus punir o homem, com úlceras, com saraiva, fogo do céu, com tumores. Vai chegar uma época que os homens desejarão a morte e ela não acontecerá. Juízo de Deus. Só que também diz, consolar todos os que choram. Então isso fala do céu. Por quê? Porque no céu não haverá mais choro. A Bíblia diz que Deus consolará os seus filhos para sempre, e enxugará dos olhos deles toda lágrima. Ou seja, aqueles que estão de luto nessa terra, aqueles que foram mártires, quantos cristãos morreram, foram queimados, viraram cinzas, mas a Bíblia diz, vai receber uma coroa em vez de cinzas. Ou seja, a coroa da glória, a coroa da vida eterna. Óleo de alegria em vez de pranto. Quantos choraram pelos pecados que cometeram, pelos pecados da humanidade, pregaram, mas muitos não se arrependeram. Então Deus vai dar a eles óleo de alegria no céu, em vez de choro, veste de louvor em vez da angústia, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, eles vão estar plantados para sempre na nova Jerusalém, no céu. Então, Lucas 4, Isaías 61, muita gente não presta atenção nesses detalhes, mas mostra claramente a diferença da primeira e da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Então ele vai julgar, voltando lá em Timóteo 4, que é o que nós estamos estudando, ele vai julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, ele vai julgar a todos. Paulo diz lá em Romanos que o meu Deus vai julgar até os segredos do coração dos homens, segundo o Evangelho. Então, o que a Escritura ensina, até os segredos do coração do homem, da mulher, de toda criatura será julgado, analisado e examinado pelo Deus Todo-Poderoso. Será julgado. Verso 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta, com toda a longanimidade e doutrina. A outra tradução diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina.
Então a ordem que Deus estava usando Paulo para dar para Timóteo, que era o líder da igreja, o pastor, e que serve para todos os cristãos, né? Porque Jesus deu uma ordem para nós. Nós pregamos aqui ontem que a nossa dívida para com o homem é a pregação do Evangelho, ou seja, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então serve para nós também. Pregue a palavra. Prega a palavra. Mas por que falar isso para um pastor, pregar a palavra? Ele sabe que ele tem que pregar a palavra. Mas parece que tem muita gente aí fora, tem muitos ministérios, muitos pregadores que não sabem isso. Em vez de eles pregarem a palavra, eles pregam a vida deles, eles pregam a prosperidade, eles pregam o seu orgulho, eles falam do que eles fazem, contam até piadas, muitos, né? Contam piadas. Então, não é pregação, tem culto que fala que é palestra ainda. Vocês irmãos já ouviram? É palestra. Parece que as igrejas, o povo criou vergonha da palavra culto, né? Pode ver que em muitos lugares nem tem a palavra culto, mas é reunião que fala. Reunião. Por quê? Porque perderam o senso da palavra de Deus, perderam a orientação, perderam a direção que vem do céu. Porque o Senhor ordenou a nós que nós o cultuemos, né? Que não nós façamos uma reunião tão somente, mas que nós o adoremos, o cultuemos. Então a ordem é: prega a palavra. Então a nossa obrigação é pregar a palavra. Não tem escapatória. É pregar o que está escrito na Bíblia. Amém. É pregar o Evangelho do Senhor. Lembra onde, pastor, o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios? Paulo vai dizer assim: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, não é? Nós lemos aqui ontem, eu não vou nem abrir para ler. Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Então nós aprendemos que é através da pregação, da palavra, do Evangelho, da mensagem da cruz, que Deus salva os pecadores, que Deus salva os perdidos, que Deus edifica a sua igreja, que Deus levanta o seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra de Deus. Fala da palavra de Deus. Anuncia a palavra de Deus. O que é pregar? Pregar não é pregar pregos na parede, mas pregar nada mais é do que anunciar. É anunciar que Cristo está voltando. Isso é pregar a palavra. É anunciar que o homem tem que se arrepender, senão vai para o inferno. E que só pode se arrepender se for por intermédio não de Maria, não do Papa, não de João, não de Josué, mas somente através de Cristo. Então isso é pregar o Evangelho. É anunciar a palavra de Deus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Por que prega, Timóteo? Porque tem muita gente que não vai pregar mais a palavra. Tem muita gente que não vai mais falar da palavra. Tem muita gente que vai preferir show, vai preferir louvor, vai preferir campanhas, vai preferir revelações, vai preferir profecias, vai preferir muitas coisas, Timóteo. Mas você focaliza o teu ministério na palavra. Prega a palavra. Então foi a ordem do apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para o obreiro Timóteo. Prega a palavra. Prega a palavra. E para nós pregarmos a palavra, devemos lê-la, devemos meditar nela, orar, pedir ao Espírito Santo a ajuda e a sabedoria do alto, para que preguemos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, pregue a palavra, Timóteo, quer seja oportuno ou não. O que significa isso? O pregador fiel deve proclamar a palavra de Deus quando ela for
bem aceita e ou conveniente. E também em caso contrário, quando parecer que convém fazê-lo e quando parecer que não. Os ditames da cultura popular, a tradição, a reputação, a aceitação ou apreço da comunidade ou na igreja nunca devem alterar o compromisso do pregador de proclamar a palavra de Deus. Quer seja oportuno, quer não. Quer a igreja aceite, quer não, Timóteo. Quer o seu bairro aceite ou não. Quer sua família aceite, Timóteo, ou não. Quer os países que você for seu missionário aceitem, quer não. Pregue a palavra. Quer eles ouçam ou não ouçam. É mais ou menos o que Deus falou para Jeremias, não foi? O que Deus disse para Jeremias? Lá no capítulo 1. Pregue a palavra, quer ouçam, quer não. Vamos ler lá. Jeremias capítulo 1. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Pegar um pouquinho de água aqui, senão esse tempo seco acaba com a garganta da gente. Jeremias capítulo 1. Ah, mas se eu pregar a palavra, eu não vou ter oportunidade nas igrejas. Se eu pregar a palavra, eu não vou agradar as pessoas. Se eu pregar a palavra, muita gente vai me perseguir. Eu não sei pregar a palavra. Então tem várias desculpas aí que as pessoas dão. Mas nós temos a ordem de pregar a palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 1, verso 18, diz assim: Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Nós vamos lá em Ezequiel também, para ver o que Deus falou para Ezequiel sobre o ministério da palavra. Pois Jeremias foi um profeta que pregou nada mais, nada menos que a palavra de Deus. A palavra de Deus para Israel era o quê? Arrependam-se, abandonem seus ídolos, abandonem. Sabe o que eles estavam adorando também? O templo de Jerusalém, que foi construído pelo rei Salomão. Deus destruiu aquele templo. Foi queimado pelo fogo, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória nem com a igreja, nem com a denominação, podemos dizer assim, com as paredes, né? Porque o povo de Israel era para saber que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, né? Isso é o que Estevão vai falar lá na frente para os fariseus. Os fariseus ficam bravos. Era um povo avarento, um povo presunçoso, arrogante, vaidoso, um povo que adorava ídolos. Então, olha o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, eu vou te colocar por cidade forte, ou seja, uma fortaleza, né? Cidade forte naquela época era uma fortaleza, era uma cidade altamente murada, com soldados, arqueiros no muro, portas de ferro, coluna de bronze, muro de bronze, coluna de ferro, ou seja, fala de uma pessoa de caráter forte, uma pessoa que não se venderá, uma pessoa que não vai temer o inimigo nem a multidão, uma pessoa que vai ser contra toda a terra, diz a Bíblia. Esse foi Jeremias, contra toda a terra, contra os reis. Quem que era o louco de se colocar contra um rei naquela época? A cabeça cortava, irmãos. Se você chegasse para o rei e falasse de qualquer maneira, sua cabeça era cortada. Pode ser irmã, pode ser jovem, pode ser quem for. Se não for pela misericórdia de Deus e por Deus, quantos profetas até tiveram cabeça cortada? O caso de João Batista, né? Por quê? Porque se voltaram contra reis, né? Mas eles pregaram a palavra.
Não interessa o fim dele, se vai morrer decapitado, se vão se converter ou não. Prega a palavra. Não está falando para você, ó, você vai ter resultados bons ou maus. Não. Pregue a palavra, quer seja oportuno ou não. Quer os resultados aconteçam ou não aconteçam. Quer o povo se arrependa ou se endureça. Eu te coloco, Jeremias, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo dessa terra. Por que que o profeta é contra o povo? Não é que o profeta, não é que o pregador, o pastor, o evangelista, o prego, a mulher de Deus, não é que ele não ama as almas, que ele não ama o povo. É porque a pregação dele fere o que o homem mais ama. E o que o homem mais ama é o seu ego, o seu orgulho, é o seu próprio pecado, é a prática do pecado. Então o profeta, ele prega, ele profetiza, ele fala, o que Deus quer e não o que o homem quer ouvir. Ezequiel capítulo. Ezequiel, terceiro capítulo. Não, vamos ler o capítulo 2 também. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, verso 1 até o verso 5 somente. 5 até, vou ler até o 7, né? Vou ler rapidamente. Não vou explicar versículo por versículo, porque nós estamos estudando Timóteo, 2 Timóteo 4. Só para os irmãos entenderem qual é o nosso chamado. Aleluia. Ele disse-lhe, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em meu espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava. E disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e eles dirão, assim diz o Senhor Jeová. Eles quer ouçam, quer seja oportuno, ou quer não seja oportuno lá, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ameaças, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles bravo, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Se você quiser depois da sua casa, leia o capítulo 1, 2 e 3, tanto de Jeremias como de Ezequiel, e você vai ver qual é o chamado de Deus. Deus não chama covarde. Deus não chama covarde. Todos esses que estão falsificando o evangelho são covardes. Preferem o mundo, preferem a riqueza, preferem o elogio do povo do que agradar a Deus. Então a grande maioria é covarde. Deus não chama covarde para a sua obra. Aonde Paulo, nós estamos estudando aqui as cartas de Paulo, e aqui em 2 Timóteo vai falar um pouco também do final da trajetória, do final da vida, do ministério do apóstolo Paulo. Não pense você que ele foi recebido na terra, digo eu, com coroa de ouro, com aplausos da multidão. Não, a sua morte ele morreu quase totalmente abandonado por todos, sozinho, pobre, mas sendo rico, enriquecendo a muitos, né, com a salvação e com o evangelho, e não desonrou a Deus por conta disso, porque estava preso, porque não, ele continuou com fidelidade. Quando ele está escrevendo essa carta para Timóteo, ele está preso, mas está pregando, está ensinando, está incentivando Timóteo. E a mesma coisa Deus faz com Ezequiel. Não temas, filho do homem, mesmo que você habite com escorpiões, mesmo que eles façam cara feia para você, mudem o rosto diante de você, falem palavras contra você por causa da sua mensagem, não os temas. Pregue e diga, assim diz o Senhor, quer ouçam, quer não ouçam, faz a minha vontade, fala, porque se você não falar, eu cobrarei de você, Ezequiel. Você
é o meu atalaia. Já está lá na frente do livro agora, eu estou falando. Se você avisar o povo e eles ouvirem, glória a Deus. Mas se você avisar eles não ouvirem, e a espada e a peste vir sobre eles, o sangue deles não está na sua mão mais. Mas se você não avisar porque for covarde, porque ficar com medo de ser perseguido, de virar a cara, ou de perder amigos, de perder oportunidades, de perder ofertas, então o sangue eu vou cobrar da sua mão. Então, irmãos, ligando todos esses textos que eu falei, poderia citar o João Batista aqui também, do próprio Jesus Cristo, nós aprendemos o seguinte: não devemos ser covardes, devemos pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, quer as pessoas gostem ou não gostem, quer elas recebam ou não recebam. Foi assim que viveu Jesus, foi assim que viveu Paulo, João Batista, Isaías, Jeremias e todos os grandes homens de Deus. Deus não gosta de covarde. Lutero teve que enfrentar o Papa na sua época para criar a revolução, a reforma protestante. Ele enfrentou o Papa e ele não tinha medo do Papa. Ele vai dizer assim: eu tenho mais medo do meu coração, Lutero falando, do que do Papa e de todos os seus cardeais juntos. Então, é a coragem, prega a palavra, quer as pessoas ouçam ou não, quer o resultado aconteça. Qual é o resultado? As pessoas se converterem, ou quer o resultado não seja conforme você espera, eles endureçam o coração e continuem na rebelião contra Deus. Mas prega, faça a minha vontade, faça. Agora a grande questão irmãos, o resultado não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Paulo, Apolo, Maria, Josué, Roberto pode plantar e pode regar, mas só tem um que pode dar o crescimento, é Deus. Não tem como nós queremos dar o crescimento, é somente Deus que faz isso acontecer. Então a nossa obrigação é pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende. Na outra tradução, redarguas, repreende. Ou seja, corrigir, repreender. Então, prega a palavra, Timóteo. Prega e usa a palavra de Deus para corrigir as pessoas, para repreender as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a repreensão de Deus para nós também, para nos corrigir, para nos levar ao caminho da vida eterna. Deus usou Jeremias, usou Ezequiel para corrigir, para repreender o povo, mas o povo não quis. João Batista estava repreendendo Herodes, mas ele também não quis ouvir, não quis aceitar. Mas a nossa obrigação é pregar a palavra, corrigir e repreender. Então, se você for numa igreja, frequentar ela por uma semana ou um mês, se você vê que nela, o mês inteiro, todos os pregadores que passaram, se foi só o pastor que pregou nela, não houver repreensão dentro dela, não houver correção, sai dela. Deus não está naquele lugar. Deus não está. Porque é impossível que Deus não tenha nada para corrigir na nossa vida. É impossível. Porque tem pregadores que fazem Deus parecer um velhinho bonzinho. Velhinho bonzinho que não tem santidade, não cobra do seu povo, não disciplina o seu povo. Então, Deus não está nesse negócio. Deus está onde a palavra é pregada, onde a verdade é anunciada. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Exortes com toda longanimidade e doutrina. O que é exortar? Exortar nada mais é do que você chamar a pessoa. Por exemplo, a pessoa está desanimada na igreja, você vai exortá-la a se animar. Exortar não é uma repreensão. Muita gente acha que exortação é uma repreensão, mas não é. Exortação é um incentivo, é como se fosse uma injeção de ânimo que Deus usa o pregador, o pastor, para dar na igreja, para levantar aqueles que estão tristes, animar aqueles que estão desanimados, chamar aqueles que estão
braços cruzados para abrir os braços e colocar a mão no arado. Então a exortação, ela tem essa função de levantar, de animar o povo de Deus para que eles se levantem e façam a obra do Senhor. Busquem ao Senhor. A exortação deve ser feita com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque tem gente que quer exortar as pessoas, mas sem a doutrina. O que é a doutrina? É o ensinamento bíblico. Tem gente que quer animar as pessoas com bênçãos, não com a palavra de Deus, com a salvação. Eu vou animar os crentes dizendo que Deus vai dar carro para eles. A igreja está triste, né? Então eu vou animar a igreja aqui hoje. Vou começar a dizer que tem anjos aqui, vou começar a fazer teatros, fazer alguma coisa para esse povo se animar, se mexer. Não é dessa maneira, Paulo está dizendo. Você deve animar o povo, exortar o povo, mas deve ser com longanimidade, quer dizer, com paciência, com amor. A longanimidade é isso. A Bíblia diz lá em Pedro que Deus é longânimo. Por isso que ele não voltou ainda. Por quê? Porque ele espera que mais pessoas se voltem para ele. Isso é a longanimidade. É a paciência, o amor. Então, exorte, anime o povo com paciência. Por quê? Porque tem gente que vai precisar ser exortada um mês, um ano. Tem gente que é 10 anos. Tem gente que é 20 anos ser exortada. Até um dia a ficha cair. Acordar para a vida, acordar para o Evangelho. E com doutrina, ou seja, exorte o povo com a palavra de Deus. Não com psicologia. Não com palavras de motivação humana. Não. Mas exorte o povo com a palavra de Deus. Não exorte o povo. Porque tem gente que tem pregadores, e isso acontece muito no meio pentecostal, que quer animar a igreja, mas não com a palavra de Deus, mas com coisas que talvez nem aconteceram. Então ele diz que tem anjos voando, ou ele quer falar palavras bonitas, ou quer dizer que Deus vai dar coisas para a igreja, para o povo, só para o povo se animar. E não é dessa forma. Por quê? Porque depois Deus não dá, a pessoa desanima mais ainda, né? Então exorte o povo com a doutrina da palavra de Deus, do Evangelho, da salvação, do amor de Deus, da graça de Deus que se manifestou em Cristo. Isso é a doutrina do juízo de Deus. Ou seja, exorte o povo. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Estou pregando na igreja e vou exortar o povo para o povo se animar. Se animem. Por quê? Porque o Jesus está voltando. E ele vai julgar os vivos e os mortos. E o que você tem feito para Deus? Isso é doutrina. Amém. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia ensina. Doutrina significa ensinamento. O que a Bíblia ensina? O juízo de Deus. Então você vai estar usando o juízo de Deus, não para acusar o povo, não para colocar o povo com medo, mas para animar o povo a acordar para a vida, acordar para o Evangelho. Então você vai estar pregando, por exemplo, e a pessoa vai estar triste porque perdeu o emprego, por exemplo, ou perdeu o carro. Então você vai exortar: meus irmãos, você tem o bem mais valioso do mundo, sabe qual é? Qual é, pastor? Jesus Cristo. Não precisa dizer: eu vou animar a irmã para perder o carro. Olha, irmã, Deus vai restituir o que o inimigo levou, vai te dar um carro, vai te dar outro melhor. Talvez Deus não vai dar, talvez Deus quis tirar, talvez aquele carro ia desviar a pessoa da igreja. Não sabemos. Então é dessa maneira que o povo deve ser exortado. É claro que existe a profecia na igreja, existe a revelação. Existe quando Deus fala para a pessoa que vai dar algo para ela. Eu creio nisso. Mas a exortação tem que ser com a doutrina, com a palavra, com o ensino da palavra de Deus. E com longanimidade. Não com ira. Tem gente que quer exortar as pessoas com ira e com raiva. Em vez de elas trazer as pessoas para Cristo, elas vão afastá-las mais de Cristo ainda. Em vez de elas trazerem para o Senhor, elas vão levar a pessoa para mais longe do Senhor. Terceiro versículo. Mas haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Será que é o nosso tempo que Paulo está falando? Haverá tempo, ele está dizendo no futuro, para Timóteo. Vai chegar o tempo na igreja, Timóteo. Olha como Deus usou o homem para falar da nossa geração, do povo. Vai haver um tempo, Timóteo, que as pessoas não suportarão. A luta do céu é mais forte. Não sofrerão. Ou seja, você pregar a doutrina, pregar a Bíblia, para muitos crentes, é um sofrimento. Eles não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de aprender a palavra de Deus, não gostam de ler a Bíblia. O que muitos cristãos gostam hoje, irmãos, eu vou dizer, e você vai concordar comigo, é de revelação, é de profecias, é de shows, é teatros, é de louvores, congressos, campanhas de prosperidade. O que muita gente gosta hoje é de ver o exorcismo, né? Que é expulsar o demônio, é de ver curas, e isso é maravilhoso, né? Cristo veio para libertar dos demônios realmente, veio para curar os doentes, mas muita gente não quer nenhum compromisso, não gosta de ouvir a palavra de Deus sendo pregada, não suporta a sã doutrina. Então, chegou esse tempo em que as pessoas já não suportarão mais a sã doutrina. Se você visitar igrejas, você vai ver que o que eu estou falando não é mentira. As pregações não passam mais de meia hora. É 20 minutos a meia hora no máximo. E quando se pode chamar de pregação ainda. Muitas das vezes que a pessoa vai falar lá na frente. Talvez vai falar coisas que nem tem na Bíblia, coisas, vai falar do sonho que teve, e o profeta Jeremias vai dizer, se alguém tem um sonho, conte como sonho. E quem está com a minha palavra, pregue a palavra. Está lá em Jeremias essa palavra. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque chegou esse tempo que o homem, que o ser humano, não vai suportar mais a sã doutrina. Não vai suportar mais o evangelho. O casamento, por exemplo, é uma doutrina. E essa doutrina lá em Gênesis já, né? Deus falou em Gênesis para Adão e Eva. Ensinou eles que Deus, do homem e da mulher, fez uma só carne. E o que Deus uniu não separa o homem. Mas hoje a igreja moderna não suporta mais ouvir isso. O divórcio se tornou uma prática normal na igreja. Se tornou uma prática até mesmo exemplar. Quantos pastores abandonam suas mulheres para casar com mais novas? Aí vai um profeta pregar lá. Se ele pregar a verdade, eles cortam. Esse aqui não prega mais no meu ministério, nem na minha igreja mais. Nas minhas igrejas, né? Ainda falam minhas ainda, como se fosse o dono, né? A Bíblia diz que a igreja é do Senhor, as ovelhas são dele. Ele vai dizer o que para Pedro? Pedro, lá em João capítulo 21, não vou ler aqui senão vai tomar tempo. Mas o que Jesus disse para Pedro lá na praia? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não as suas, Pedro, as minhas. Você é pastor, você vai apacentar, mas não é sua não, Pedro. Toma cuidado o que você vai fazer com elas, porque elas são minhas. Eu comprei elas com meu sangue. Eu dei minha vida por elas. Então, eles não suportam mais a sã doutrina. Né? Criaram até a igreja, saindo do assunto casamento, né? Só para os irmãos entenderem. Criaram até igrejas dos homossexuais. Por quê? Porque não suportam a sã doutrina. A sã doutrina ensina. Deus fez macho e fêmea para ser um casal. Deus não criou a união de homem com homem, mulher com mulher. Quer a sociedade, quer a política, até mesmo os cristãos liberais, aceitem ou não. Deus não fez isso. Então chegou esse tempo, irmãos. Já chegou esse tempo em que as pessoas não suportarão mais
a sã doutrina. Se você pregar o Evangelho em megas igrejas, principalmente das televisões, aquelas megas igrejas com multidões, e você pregar o Evangelho, você pregar o que é ser próspero aos olhos de Deus, não vão aceitar, não vão suportar. Você pode até pregar um dia lá, mas não volta mais depois. Não volta. Por quê? Porque não só o povo, mas os pastores e os líderes dessas igrejas não suportam mais a verdade de Deus, a doutrina de Deus. Assim como Jeremias, volta lá em Jeremias. O povo não suportava ouvir a voz de Jeremias, não suportava ouvir a voz de Ezequiel. Por quê? Porque eles eram atalaias de Deus, eram vozes de Deus para aquele mundo pecador e perverso e maligno. Então, não suportavam, não conseguiam aguentar aqueles homens. Paulo, sabe como Paulo é chamado lá em Atos dos Apóstolos? Agitador. Estes homens que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Lembra desse texto? Você está lendo Atos. Eu não lembro de estar certinho, mas tem uma cidade lá que quando eles chegam as pessoas vão falar isso. Chamam eles que estão transtornando o mundo, mas eles não estão transtornando o mundo. O que está transtornando o mundo é o pecado, é o diabo, é a maldade do homem. O Evangelho vem para transformar, para salvar o homem desse sistema corrupto. Então, haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Falei de casamento, falei de prosperidade, falei de homossexualismo, poderia falar de muitos outros assuntos. Mas os irmãos veem o cumprimento dessa palavra. Pelo contrário, continuando lá em Timóteo, cercar-se-ão de mestres. O que são mestres? São pastores, são homens que vão ensinar nas igrejas. Vão escrever livros, fórmulas. Vão gravar DVDs de fórmulas, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, o povo não vai querer ouvir a verdade mais. Vou falar na linguagem popular, o que está dizendo esse texto. Então o que vai acontecer? O próprio povo vai levantar entre eles mesmos homens que saibam se expressar, inteligentes, que são chamados de mestres, né? Não de Deus, mas do diabo, que vão falar, até a palavra de Deus vão falar, mas misturado, né? Porque o diabo, uma coisa que o diabo aprendeu foi que perseguir a igreja não é bom, matando os crentes. Isso ele aprendeu na história, lá no começo da igreja. Ele aprendeu que a melhor coisa é se misturar no meio, é misturar joio, é misturar mentira com verdades, é misturar coisas de Deus com coisas do mundo. É a melhor coisa para ele. Podem ver que a igreja de Laodiceia era morna, já estava na mão do diabo, já seria vomitada por Cristo. Por quê? Porque o diabo aprendeu que a melhor maneira de destruir um exército, uma casa, um império, é se infiltrando dentro dela, é se camuflando dentro dela. Então é exatamente isso que está acontecendo no mundo e no Brasil. Eles já estão no meio de nós, diz a Bíblia, mas não são de nós. Por isso vigiai, porque eles vão vir em meu nome, disse Jesus. Eles não vão falar em nome do diabo, vão falar em nome de Jesus. Vão profetizar em nome de Jesus. Vão curar em nome de Jesus. Vão expulsar em nome de Jesus. Então abra o olho. Devemos abrir o olho. Por quê? Porque esses mestres, eles vão falar o que as pessoas querem ouvir, ou seja, segundo suas próprias cobiças, o que o texto está falando. Vão falar o que o povo cobiça de ter, o que o povo quer ter, o que o povo quer ouvir. É isso que eles vão falar. Então por isso que eu falo para vocês, que quem agrada a multidão não está agradando ao Senhor. Quem agrada o povo não está agradando ao Senhor. Então cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então não vão querer ouvir a verdade, não vão querer ouvir a palavra de Deus. Versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Então eles vão se recusar de ouvir a verdade. Não vão querer ouvir, vão se recusar e vão se entregar às fábulas. Fábulas refere-se às falsas ideologias, perspectivas e filosofias apresentadas em várias formas que se opõem à sã doutrina. Ou seja, uma fábula que é pregada. Deus é amor. É verdade que Deus é amor, não é? Mas se você pregar só isso, é uma fábula. Por quê? Porque você não está pregando Deus como Deus realmente é. Você está fazendo um Deus conforme você acha que Ele é. Por quê? Porque você está pregando que Deus só é amor. Mas a Bíblia não ensina dessa forma. Então, se você só focar nisso, você está fabricando uma fábula. Algo que não é verdade. Por quê? Porque Deus é justiça também. Deus é justo. Deus é santo, santo e santo. Ou seja, é repetido por 3 vezes. E da mesma forma também, se você pregar só que Deus é santo, mas não pregar que é amor, você vai criar um Deus também. Um falso Deus. Um falso ídolo. Você tem que pregar tudo o que está escrito na Bíblia, tudo que está inserido. A Bíblia revela Deus como um Deus de amor, um Deus que é justiça, ou seja, então você deve pregar todo o conselho de Deus. Está lá nos apóstolos, Paulo quando vai se despedir dos presbíteros lá de Efésio, ele vai dizer assim para eles: nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então, nossa obrigação não é só pregar algumas palavras, é pregar a palavra. Ou seja, Paulo está dizendo para ti, prega a palavra, ele prega tudo. Tudo o que Deus revelou, o que Deus falou que o homem tem que fazer, você tem que pregar. Não prega só o que você quer. Não prega só o que você acha. Porque se você fazer isso, Timóteo, você vai criar uma fábula, você vai criar uma heresia, você vai criar uma mentira no coração do povo. Fábula. É por isso que existe a igreja dos homossexuais. Porque eles pregam que Deus só é amor. Olha o que isso cria. Que Deus é tolerante. Então, Deus vai levar todo mundo para o céu porque Ele é amor. Fábula. É uma fábula. A Bíblia diz que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. E nós devemos pregar isso. E se não pregar, você vai criar uma fábula. Porque a pessoa vai achar que se ela for boazinha, ela vai para o céu. Ela vai achar que santos podem levar ela para o céu. Então você tem que pregar toda a verdade. Quer a pessoa aceite ou não. Quer a pessoa faça cara feia ou não. Pregue a palavra. Por quê? Porque já estamos nesse tempo que as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. O Evangelho diz que só há um Evangelho, na Bíblia diz assim, lá em Gálatas, mesmo que o anjo do céu pregar um outro Evangelho, além do que está posto, seja anátema. Só que os mormons criaram uma fábula. Qual é a fábula? O seu líder, vamos lembrar o nome dele aqui, é Joseph Smith, se não me falha a memória. Ele viu um tal de anjo chamado Anjo Moroni. E aquele anjo revelou para ele, irmão Maria, um novo Evangelho. Ou seja, uma fábula. E eles se recusam a ouvir a verdade. Você pode falar a verdade para eles, esfregar a verdade para eles na cara. E eles não vão ouvir. Se recusarão. Por quê? Porque gostam da fábula, do que eles criaram. Se a própria Bíblia diz que o Evangelho é este que nós temos aqui na mão, e mesmo se um anjo descer do céu, pregar outro Evangelho que está posto, seja anátema, amaldiçoado. Fábula. Maomé. A maior religião do mundo hoje não é o cristianismo, é o islamismo. As pessoas que adoram Alá. Acho que é o dobro do que tem de cristãos no mundo. Maomé diz que é o profeta de Deus, é maior até que Jesus Cristo. E, segundo dizem, quem deu o Corão para ele, sabe quem foi? O anjo Gabriel, da Bíblia. Então, fábulas. Quantas fábulas? Misericórdia, hein? Estou pregando aqui, mas se nós estivéssemos lá no país dele, eu falasse isso, eu estaria morto já.
E se você concordasse, você estaria junto também. Eles matam sem dó. Matam na paulada, matam queimado. Então é só por Deus, com muita sabedoria mesmo, e na direção de Deus, que o camarada está dentro daquele país para pregar. Só porque a cabeça realmente rola. Por quê? Porque eles se recusaram dar ouvidos à verdade, entregaram-se às fábulas, né? Mas o mundo que aqui não está falando, eu estou só dizendo para os irmãos entenderem. Não está falando de muçulmano nem de mormons. Aqui está falando de igreja cristã, igreja evangélica. Vão se recusar a ouvir a verdade do evangelho e vão se voltar às fábulas. Mas a maioria das igrejas agora está pregando fábula. Então, porque fala uma coisa que não é, ilustra uma coisa de uma maneira diferente, como ele disse aí, de contos, de teatro, essas coisas, uma coisa que não tem na realidade. Quer ver o que é uma fábula? Folclore brasileiro. Saci pererê, mula sem cabeça. Tem esse monte de folclore, cada país tem o seu. O que são isso? São fábulas, histórias da carochinha, né? E tem muita gente que inventa fábulas nas igrejas. Inventam, escrevem fábulas. E a pessoa prefere ouvir aquilo do que ouvir a verdade do Evangelho. Por quê? Porque a verdade do Evangelho vai convertê-la do pecado, né? E as fábulas, não. Versículo 5 e o último, para nós encerrarmos nessa noite. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do teu evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então, para encerrar a mensagem hoje, Paulo diz no versículo 5, seja sóbrio, Timóteo, em todas as coisas. Quer dizer, tenha equilíbrio. Sóbrio é equilíbrio. Eu posso dizer a melhor forma para você entender. Eu sempre uso esse exemplo. É um carro, você vai dirigir um carro. Se você estiver dirigindo como nós estamos aqui, nós vamos estar sóbrios, não vamos? Agora, se você tomar cunhaque, tomar pinga, cerveja, e for dirigir um carro, você já não vai estar sóbrio mais, vai? Vai bater o carro, não vai estar enxergando bem, não vai estar com a coordenação motora bem, você vai estar desequilibrado, então você vai bater o carro. Então, o sóbrio é esse, seja sóbrio, seja equilibrado em todas as coisas, ou seja, saiba que para tudo tem um tempo, seja equilibrado, ou seja, não queira ser muito bonzinho, e também não queira ser muito ruim, igual Salomão vai dizer lá em Eclesiastes. Porque se você fazer isso, você vai destruir você mesmo. Sabe por quê? Se você for muito bonzinho ou boazinha, as pessoas vão aproveitar de você. E se você for muito ruim, as pessoas vão se irar e vão poder até te matar ou brigar com você. Então seja equilibrado. Seja equilibrado, seja sóbrio em todas as coisas. Seja equilibrado nas suas orações, seja equilibrado na pregação, não seja nem muito duro, mas também nem muito mole. Saiba lidar com as pessoas, seja sóbrio, seja sóbrio no trabalho, ou seja, saiba separar o que é o serviço e a hora de evangelizar, o que é a hora de se calar e a hora de falar. Seja sóbrio em todas as coisas, seja equilibrado na alimentação, seja equilibrado na sua vida com Deus, na sua família, seja sóbrio, suporta as aflições. Olha só que interessante, né? Paulo manda Timóteo suportar. Os profetas hoje falam que Deus vai tirar as aflições do povo de Deus. Olha só a diferença, né? Ninguém quer suportar mais o fardo, carregar a cruz. Não, isso não é o evangelho. Eles vão pregar e vão ensinar.
O Evangelho veio para te dar o melhor dessa terra, para que você não tenha doença, tenha prosperidade, não passe por aflições. Se você passar, você vai vencer, você vai pisar na cabeça do diabo, faz a pessoa parecer um super-homem, né? E na hora que ela for abrir o olho vai ser tarde demais. Suporte as aflições. Suporte as aflições. Está passando por aflições? Suporte. Paulo está dizendo para suportar. Jesus manda ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus mandou você ter bom ânimo. Paulo manda você suportar. Então, tem gente que acha que tem mais autoridade que Jesus e que Paulo. Diz que Deus não vai deixar você passar por aflições, Deus não vai. E muitas das vezes é o próprio Deus que nos deixa nas aflições. Permite as provações para nos transformar, para nos dar o crescimento espiritual. Faz o trabalho de um evangelista. Mas ele era um pastor. Mas faz o trabalho do evangelista. Ou seja, prega. O que é o evangelista? O evangelista é aquele que prega o evangelho, aquele que fala do evangelho de Deus. A palavra evangelista diz isso. Evangelista, evangelho. Falar do evangelho. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, cumpre o que Deus te chamou para fazer. Faça. Vai até o fim. Então nós vamos continuar aqui quarta-feira. É o que Paulo vai dizer depois aqui no verso 7. Eu combati o combate, eu fui até o fim e guardei a carreira. Então, ele está falando a mesma coisa para Timóteo. Faz o trabalho do evangelista, não desanima. Mesmo que você está passando por aflições, suporte-as e vai até o fim e cumpra o teu ministério. Prega a palavra, quer o povo goste, quer não, porque terá um tempo que as pessoas não vão querer ouvir mais a verdade. Isso vai trazer aflição para você, Timóteo, mas suporta isso, porque você vai vencer. Vai vencer porque Cristo está conosco. Amém? Amém. Vamos se colocar em pé.